Meu nome é Arissa e eu, junto com a professora Maura, realizamos o projeto intitulado Otimização de Processo para Obtenção de Enzimas para Hidrólise do Glúten. Então, primeiramente, o glúten é um complexo proteico obtido a partir do isolamento da fração proteica da massa de trigo, enquanto os hidrolisados são os derivados da hidrólise do glúten a partir de proteases. Então, essas proteases podem também ser chamadas de glutenases. E enquanto o glúten apresenta aplicações, sobretudo na indústria alimentícia, por exemplo, na produção de massas, pães e bolos, as proteases apresentam possíveis aplicações terapêuticas, especificamente em relação à doença celíaca, podendo, então, atuar aliviando os sintomas dessa doença por diminuir a resposta inflamatória causada pelo consumo do glúten. Então, o objetivo geral é propor uma metodologia para otimizar a produção de proteases que hidrolisam o glúten, e para isso, o procedimento metodológico utilizado foi baseado na leitura crítica de artigos científicos. Devido, então, às circunstâncias da pandemia de Covid-19, os procedimentos experimentais não puderam ser realizados, e por isso a metodologia foi baseada, então, na leitura. Os resultados estão aqui resumidos nesse slide, né? Eu subdividi em vários tópicos. Então, começando pelo glúten. Então, o glúten seria uma estrutura composta por gliadinas e gluteninas, sendo as gliadinas as porções solúveis em solução hidroalcoólica e as gluteninas insolúveis também em solução hidroalcoólica. Além disso, né, esses grupos conferem diferentes características para a massa, atribuindo, então, viscosidade e potencial de extensão, enquanto as gluteninas atribuem elasticidade e coesão. Os subgrupos das gliadinas são subdivididos entre alfa, ômega e gama, enquanto as gluteninas são subdivididas em relação ao seu peso molecular, tendo então subunidades de maior e de menor peso. É importante lembrar também que, apesar dos estudos da compreensão da estrutura do glúten, ainda não existe uma estrutura completamente resolvida. Então, devido ao alto grau da sua complexidade, ainda não foi estabelecida a sua conformação. Quanto à hidrólise do glúten e às aplicações, as proteases, como eu citei, podem ser utilizadas para tratamento, têm o potencial de serem utilizadas para tratamento da doença celíaca, em especial utilizando proleoendopeptidases, também chamadas de PEPs, sendo também produzidas por diferentes micro-organismos, inclusive por Aspergillus niger, existindo também as proleoendoproteases, que eu chamei aqui de PEPRs. Enquanto isso, os hidrolisados apresentam aplicações em relação à ampliação das propriedades funcionais, e aqui eu coloquei um exemplo, então, com a adição da alcalase pepsina, você teria um aumento da solubilidade, enquanto que com a adição da papaína, ocorreria, então, o aumento da capacidade de estabilizar a espuma. Em relação à fermentação em si, né, considerando a produção de PEP, então de proleoendopeptidase, por Aspergillus niger, a gente consegue fazer uma comparação da fermentação submersa, FS, em relação à fermentação em estado sólido, FES. Então, a gente consegue perceber que existem algumas vantagens da FES em relação à FS, principalmente em relação ao substrato, que seria de menor custo, a maior afinidade com o meio de cultivo e a maior concentração final de enzima. E aqui ao lado eu só coloquei uma imagem para ilustrar os coníferos da Aspergillus niger, inclusive tirei essa foto em uma das aulas, antes da pandemia, obviamente. E aqui, quanto à produção de proteases e peptidases, eu pesquisei, então, quais seriam os parâmetros mais significativos, tanto para a fermentação submersa, quanto para a fermentação em estado sólido. E eu encontrei, então,
que a concentração de nitrogênio seria importante para ambos, tanto a nível de substrato principal, quanto a nível de suplemento de nitrogênio, com a diferença de que, para a fermentação submersa, o pH inicial também seria importante. Então, considerando os resultados que eu obtive em relação aos parâmetros significativos, eu montei aqui um planejamento de DCCR, que seria o delineamento composto central rotacional, né? Que é um tipo de planejamento muito utilizado para a otimização de processos, porque permite avaliar as interações entre diferentes fatores. Então, considerando a proposta de produção de PEPs a partir de aspergillus niger, eu montei aqui um procedimento, né? Aliás, uma proposta de cultivo, que seria com a utilização de farelo de trigo como substrato, pois seria fonte de carbono e também de nitrogênio ao mesmo tempo, tanto para a fermentação submersa quanto para a fermentação em estado sólido, considerando então uma massa de 5 gramas. Para suplemento de nitrogênio, eu considerei então o cloreto de amônia, a 5% massa-massa, porque em um estudo observou-se um resultado positivo para um cultivo em batelada. Aqui, para a fermentação submersa, como o pH inicial era um parâmetro significativo, eu adicionei, então, um controle de pH inicial, tendo que ser aproximadamente igual a 4. Como conclusão, então, existe uma variedade, né, de aplicações para os hidrolisados derivados do glúten e também para as proteases, obviamente, e os parâmetros significativos foram a concentração de nitrogênio, tanto para a fermentação em estado sólido quanto para a submersa, mas com a diferença de que para a fermentação submersa o pH inicial também é importante. Lembrando que, idealmente, para a construção do DCCR, teria que ter sido feita uma etapa inicial de triagem, por exemplo, pelo método Plackett-Perman, mas isso não foi possível de ser realizado devido à pandemia, então eu tive que buscar os dados de parâmetros significativos na literatura. É isso, muito obrigada. Aqui estão as referências.